Olá pessoal, hoje vamos aprender a consertar alguns defeitos nas placas de motores para portão. Aqui nós temos como exemplo a placa G3 do motor Garen e aqui nós temos uma placa universal que serve para qualquer motor. Sabemos que 80% dos defeitos nas placas de motores para portão vem decorrente de problemas na fonte, seja na entrada de tensão primário do transformador ou no secundário. Essa parte da fonte é dividida em 3 etapas. A entrada de tensão alta, 110 ou 220, que vai direto no primário do transformador. A saída de 15 volts do secundário do transformador, que serve basicamente para alimentar os relés que dão a partida nos motores. E a tensão de 5 volts, que serve para o funcionamento de todo o resto do circuito. Toda essa parte digital dos integrados e o receptor funcionam com 5 volts. Começamos então a análise nessa placa G3 da Garen. Bom, então primeiramente ligando a placa na tensão de entrada 110 a 220 e ajustando a escala do multímetro na tensão correta para a corrente alternada. Dessa forma nos certificamos que temos a tensão correta até os bornes de entrada AC. Podemos desligar a tomada agora de entrada de AC e vamos para as medições de continuidade. Ajustando a escala do multímetro em continuidade, primeiramente verificamos o fusível se tivermos na placa. Podemos notar que o fusível está bom. Em segundo, no mesmo local onde medimos a tensão de AC, aqui nós teríamos que ter alguma resistência, porque esses bornes vão diretamente até o primário do transformador. Um dos lados passando pelo fusível e o outro lado passando pelo seletor de voltagem, 110 ou 220. Virando a placa, então, vamos fazer as medições desse lado. Vamos fazer as medições de continuidade no lado do circuito impresso da placa. Então, essa linha do conector vai até o fusível, que passa para o outro lado e vai até uma das entradas do primário do transformador. O outro lado do borne da entrada de AC, ela virá por essa linha até o meio do conector e terá que passar para esse lado aqui, que vai até a outra entrada do primário do transformador. Então nós temos aqui a entrada pelo fusível, aqui 110 e aqui 220. Fazendo o teste de continuidade, vamos primeiramente desse lado, que passa pelo fusível, até a entrada do primário do transformador. Então vemos que tem continuidade até aqui. Agora no outro lado, que passa pelo seletor de tensão, aqui está normal. Ok? E agora vamos selecionar o jumper do lado do 220 e fazer o mesmo teste. Daqui do fusível até o transformador, continuidade ok. E do outro lado até o 220, não temos continuidade nenhuma. Então, ele chega até aqui, no meio do seletor, não está chegando até o primário do transformador. Ok? Se aproximarmos bem com uma lupa, poderemos notar uma solda fria nesse conector. Então, vamos fazer a ressoldagem dessa parte. Ok, então vamos fazer essa soldagem aqui. Aproveitando que já estamos fazendo a soldagem desse conector, podemos fazer também a soldagem de toda essa etapa de entrada de tensão. Então aqui no conector de entrada, indo para o fusível, saída do fusível, as entradas do primário do transformador, o secundário do transformador. Então agora podemos testar a placa novamente. Virando ela e na escala de continuidade do multiteste, vamos fazer de novo aquela medição na entrada de AC da placa. Então notamos que agora temos essa continuidade dos bornes de entrada de AC até o primário do transformador. Aqui estamos selecionados em 220. E agora em 110. A resistência do primário do transformador em 220 sempre será maior que a 110. Certo? Então, deixando o seletor em 110 volts, vamos ligar novamente a placa na tensão AC. Então, ligando novamente a placa na tensão AC e selecionando o multiteste em tensão corrente alternada, vamos fazer as medições nos pontos.
Lembrando que essa parte é muito periculosa, então é essencial que a pessoa tenha muita experiência nesse assunto. Aqui então temos a entrada de AC 110, que vai até a entrada do primário do transformador. E agora no outro lado, no secundário do transformador, temos que ter mais ou menos 15 volts. Aqui nós temos corrente alternada, que vai ser retificada pelos diodos e vai chegar até o capacitor que está aqui, que vamos medir agora no multiteste em corrente contínua. Então temos a corrente contínua já filtrada aqui no capacitor. A tensão agora vai aumentar no capacitor, vai para 17 a 18 volts. E aqui nós temos o regulador de 5 volts, que vai alimentar toda a parte de 5 volts do circuito. Então, medindo também em tensão contínua, aqui é a entrada do transistor, 20 volts, e aqui vai ser a saída dele. Mais ou menos 5 volts, podendo chegar até uns 6. Então agora temos toda essa parte da fonte funcionando e operando. A entrada 110 ou 220, até o transformador primário temos 110, no secundário 17 volts, no capacitor 20 volts e na saída do transistor regulador 5, 6 volts, certo? Olhando pelo outro lado do circuito impresso, nós veremos essas etapas por aqui. Entrada 110, passando pelo fusível, primário do transformador, secundário do transformador, aqui está o capacitor e aqui está o regulador. Esse regulador geralmente é um 7805. Então é isso, são todas essas etapas da fonte das placas para portão. Aqui nessa placa universal para motores temos as mesmas etapas. A entrada neutro e fase, que vai até o primário do transformador. Geralmente elas não têm fusível, essas placas universais. Aqui está o secundário do transformador. E a mesma coisa, o capacitor, onde teremos uma tensão já contínua. E aqui temos o regulador 7805. Da mesma forma como vemos na placa Garen, todas as placas de motor teremos a mesma configuração. Podemos ter esse transformador queimado, que é o que mais acontece, então teremos que substituí-lo. Algumas vezes temos esses diodos em curto e o 7805 também podemos encontrá-lo queimado. Geralmente, quando esse transistor queima, esses CIs também estão com algum defeito. E agora, olhando para outras placas, temos a mesma configuração. Essa daqui é a da RCG, a entrada da rede, o fusível, o seletor de tensão, o primário do transformador, secundário, capacitor e aqui temos o 7805. As mesmas etapas. Aqui temos agora a da Omega Sat, a entrada da rede, passando pelo fusível, o seletor de tensão, primário, transformador, secundário, o capacitor e aqui o 7805, ok? Então é isso, pessoal, mostramos nessa etapa todos os problemas que podem ocorrer na fonte das placas de motores para portão. No próximo vídeo falaremos sobre a etapa de comutação, que é a etapa de potência e saída para os motores. Até mais então. Quem tiver alguma dúvida, temos um novo meio para trocarmos ideias, que é o nosso fórum de discussão em www.tectronseg.com.br. Entre na aba Fórum e faça a sua inscrição para o login. Então poderão postar as suas dúvidas e toda a comunidade irá lhe ajudar. Lembrando, para quem precisar de qualquer peça, temos na aba Motor de Garagem todas as engrenagens, placas, peças para qualquer marca de motor. A grande diferença de quem comprar em nosso site é que terá suporte pelo nosso fórum de discussão. É isso aí, pessoal. Até a próxima!